Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais essa Escola Bíblica Dominical. Espero que você possa estar nos acompanhando através do nosso canal e principalmente também aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Essa aula vai ser um pouquinho diferente porque a gente não vai transmitir ela ao vivo. A gente está gravando ela, se bem que eu estou gravando ela agora, domingo de manhã. Mas eu espero que você possa estar colocando suas dúvidas, suas perguntas lá no chat, que também vai estar sendo ao vivo. Então, eu espero a sua participação e que nosso bom Deus possa nos acompanhar na aula de hoje. Então, desde já eu convido você a estar comigo orando, para que juntos, apesar de afastados dos nossos lares, nós possamos estar unidos num só propósito, que é aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, vamos orar. Oremos. Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, por mais um domingo, por mais uma semana, na tua graça, na tua proteção, em que podemos estar juntos como igreja, buscando um objetivo, te adorar, Deus, te glorificar com tudo que viemos a fazer. E eu te peço que o Senhor use, Senhor, mais essa ferramenta que tu tens, que é a tua escola bíblica dominical, para nos fortalecer e nos dar ferramentas, não apenas teóricas, Deus, mas ferramentas vindas de ti, o conhecimento da tua palavra, que ele se torne prático em nossas vidas e que nós possamos ser, sim, filhos teus, cristãos melhores, que nós possamos revelar a tua luz, Deus, através da nossa vida, não apenas com as nossas palavras, mas para isso pedimos que teu Espírito Santo nos mude através da revelação da tua vontade dentro das Escrituras. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã de domingo. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, então nós vamos continuar a nossa série de estudos. E eu peço que você me acompanhe agora para nós fazermos uma pequena revisão do que já foi visto anteriormente. Então, meus irmãos, na nossa série de estudos, baseada em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nós vamos focar no frutificando virtudes em tempos difíceis. Até agora, a gente ainda não entrou especificamente no texto de Gálatas. Mas tudo que a gente está vendo até então é de extrema importância para a gente não tratar um conteúdo tão rico, que é o fruto do Espírito, de uma maneira superficial. Então, ainda hoje, nós ainda não vamos trabalhar especificamente os frutos do Espírito, mas vamos falar de coisas muito importantes. Então, vale a pena relembrar algumas coisas que a gente já abordou na nossa aula passada. Então, vamos lá. Então, veja só. Na aula anterior, nós vimos que o ser humano ele vive um conflito, certo? Aquele conflito interno entre bondade e maldade. Aquele conflito entre fazer o mais fácil e fazer o que é certo. Enfim, você entende muito bem que conflito é esse, já que eu e você vive esse conflito na carne. E o que é a carne? A carne é a condição imaterial, intrínseca, que faz parte da natureza humana. Ou seja, a carne faz parte do nosso ser. A carne não é um pedacinho do nosso corpo. A carne faz parte da nossa essência. A carne é uma força dentro de nós que nos leva. É uma vontade dentro de nós que nos leva. Só que essa vontade é natural. Ela não é forçada por algum agente externo. Naturalmente, eu sou inclinado a isso. Existe uma ilustração interessante que representa essa força como um carro desalinhado.
Quem é motorista aí sabe que quando seu carro está desalinhado, ele começa a puxar para fora da trajetória que você quer. E você pode corrigir isso de que maneira? Alinhando o volante. Se eu solto o volante, ele tende a buscar a direção do seu desalinhamento. Eu não tenho o poder de segurar o volante. E quem é que segura esse volante? É o Espírito Santo. Então, quando o ser humano está à sua mercê, ele é um carro desalinhado. Mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, apesar de nós sermos desalinhados ainda, ele corrige a trajetória. O Espírito Santo é o motorista que guia a nossa vida, conduzindo e corrigindo esse desalinhamento que há entre o que nós devemos fazer, mas a vontade do nosso coração de não fazê-lo. E a gente consegue perceber a influência da carne na condição humana, tanto do homem natural, que nós tratamos na aula passada, como no homem espiritual. E espiritual a gente vai colocar entre aspas aí, porque na aula passada nós vimos que existe o homem carnal, que é o homem que ainda tem sim, que tem a presença do Espírito Santo, que foi regenerado pelo Espírito Santo, porém, ele está vivendo segundo a sua própria vontade, a sua própria força. A gente vai tratar sobre esse homem carnal hoje. Mas no homem natural, isso é uma guerra desleal, porque é uma guerra entre a carne e os vestígios da imagem e semelhança de Deus. A gente viu que ainda existe bondade no mundo porque Deus colocou no homem a sua lei escrita no seu coração. Mas essa lei é extremamente incompleta, é um vestígio da verdadeira lei de Deus. Mas ainda, em qualquer parte do globo, qualquer tribo, nação e cultura, ele tem uma noção do que é certo e errado. Mas apesar de ter essa noção, ele ainda é tendencioso a fazer sempre o que é mais errado. E também na aula passada, ou melhor, seguindo as aulas passadas, nós vimos, aí sim na aula passada, o espírito. Que essa luta entre a carne e o espírito para o homem espiritual agora é uma luta equilibrada, porque o espírito luta por nós. E quem é o espírito? O espírito é a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade que torna o Deus Trino pessoal e atuante em nós. Então, o Espírito Santo é Deus que habita em nós e luta por nós. Muitas vezes a gente se pergunta por que é que Deus está distante. E, meus irmãos, não tem como Deus estar mais próximo do que Ele poderia estar, porque Ele está dentro de nós. E o Espírito Santo ele atua de uma maneira essencial para acabar com aquela pódiozinho de qualidade em que em primeiro lugar está Deus Pai, depois Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Deus Trino é um só Deus, que atua de maneiras diferentes através das pessoas diferentes que formam o seu ser. E o Espírito Santo ele tem uma função fundamental. A sua obra, a obra do Espírito Santo, é diversa, mas entre elas, que a palavra de Deus nos lista, nós podemos ver a atuação do Espírito Santo na nossa conversão, na nossa regeneração, nos iluminando, na sua intercessão por nós. E dentre tantas outras formas que ele nos capacita, existe a santificação. A santificação foi uma consequência fundamental da presença do Espírito Santo em nós. É algo que deve ser visto e percebido. E o que é a santificação? A santificação é a transformação contínua do caráter moral e espiritual à imagem de Cristo. Ou seja, santificação é essa transformação contínua, diariamente, que acontece em nós, que vai afetar o nosso caráter moral, sim, nossas atitudes devem mudar, mas também espiritual, a nossa forma de enxergar a Deus, a nós mesmos e ao próximo também está sendo transformada. Transformada a quê? Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso alvo? A imagem do seu Filho Jesus. Mas, para encerrar a nossa revisão, na aula passada nós vimos alguns pontos importantes
quando a gente fala de santificação. Santificação, ele é um processo que foi realizado por Jesus. Jesus não só garantiu no passado a nossa santificação. Jesus Cristo, ele mantém no presente, dia após dia, a nossa santificação. Então, como a nossa santificação ela foi garantida por Jesus, e quando eu falo de santificação, eu digo desde a maneira que a teologia vai tratar em tempos diferentes, na nossa questão posicional diante de Deus, nós já somos santos e perfeitos. Mas a nossa santificação hoje, como é que Paulo está hoje? Hoje eu ainda estou com sérios problemas, irmãos. Eu ainda tenho muitas coisas para melhorar em mim. Mas hoje também é Jesus Cristo que conquista ela para mim. É Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, que garante para mim que eu posso me santificar. E é porque ela é feita por Jesus, que a gente vai ver aqui, que ela não nos justifica. Eu não sou mais santo. Deus não se agrada mais de mim, porque eu estou me santificando. Não tem como Deus se agradar mais de mim do que Ele já se agrada. Por quê? Porque esse fato de Deus se agradar de nós está repousado no que Cristo fez por nós. Mas é lógico que a nossa santificação, ela agrada o coração do Senhor. De que medida? Eu vi uma ilustração muito interessante, que a palavra de Deus diz que Deus sim se agrada daqueles que se santificam diante dele. Mas as nossas ações nesse plano finito ainda são muito poucas comparadas à santidade que Deus merece. Então, como é que Deus vê isso? Aí teve um autor que compara essa visão em que Deus se agrada de ver a nossa ação em buscar a santidade como um pai que observa os atos de um filho. E de um filho como, por exemplo, um filho que está começando a andar. Aqueles passos tortos, aquele engatinhar, aquele levantar, de fato, é algo insignificante que aquela criança está fazendo. A gente sabe que pessoas, nas suas condições perfeitas, um corredor de 50 metros rasos, ele consegue executar o ato de andar, ou melhor, de correr, de uma forma infinitamente melhor do que uma criança. Mas o pai, ele não olha os méritos do como essa criança está executando esses atos. O pai sabe sim que um corredor ele pode correr e quando ele tiver desenvolvido, essa criança deveria atingir essa condição, mas ela não consegue, porque não é criança. E nós, em comparação a Deus, fazemos um papel de uma criança. Os nossos esforços na busca da santidade são infinitamente menores do que aquilo que Deus merece, do que aquilo que Deus nos desejaria que nós viéssemos a fazer nas condições que Ele nos dá. Mas, mesmo assim, Ele se agrada de nós. Então, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? Então, meus irmãos, a aula de hoje vai ser um transbordamento de teologia, em que nós vamos abordar a questão do agir do Espírito Santo em relação ao batismo e à plenitude dele. E basicamente, a nossa aula de hoje vai tentar responder duas perguntas. Veja só, se temos o Espírito Santo, por que ainda pecamos? A Bíblia nos mostra que nós temos o Espírito Santo. Aqueles que depositam sua vida e confiança nos métodos de Cristo, eles recebem o Espírito Santo. Mas mesmo tendo o Espírito Santo, será que eu ainda posso pecar? Ou melhor, eu peco, então por que eu ainda peco? Então será que está faltando alguma coisa mais? Então é isso que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Então desde já eu peço que você revise esses textos, essas leituras e nos acompanhe aí na sua casa também. Então vamos lá.
Então, primeira coisa, quem sou eu? Existe um filme interessante, né? Que para quem gosta aí do Velho Oeste e mais da velha guarda aí, vai se lembrar desse filho aí, o bom, o mau e o feio. Quem é que a gente se enquadra diante de Deus nessa visão? Será que eu sou o mocinho, eu sou o bandido, ou eu sou uma outra coisa aí que está no meio termo? Existe um texto interessante que vai mostrar o conflito, que vai mostrar uma luta interna aí do ser humano. E eu quero saber se esse texto ele retrata a condição do cristão. Ou será que é a condição do não cristão? Ou será que é alguma outra coisa aí no meio? Então, que texto é esse, Paulo, que a gente está falando? Então, vamos lá. Esse texto aqui, ó, Romanos, capítulo 7, o versículo... Ou melhor, eu quero que você, depois de assistir essa aula, você possa estar dando uma olhada cuidadosa, devagarinho, em Romanos, capítulo 7 e 8, que é um texto riquíssimo. Mas, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22 e 24, a palavra de Deus diz o seguinte: Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Romanos capítulo 7 é um texto riquíssimo, é um texto profundo, e é um texto que vem gerado alguns questionamentos sobre quem é esse eu aí. Será que o apóstolo Paulo está querendo retratar a ele mesmo? Ou será que o apóstolo Paulo está querendo retratar um não cristão? Isso é a luta de um não cristão, mas um cristão ele não passa por isso. Então ele está tratando do nosso padrão de mocinho, ou não, esse aí é o bandido, não, esse é o não cristão. O não cristão é que age dessa maneira. Ou será que existe alguma coisa aí no meio? E meus irmãos, eu fui trabalhar esse texto e eu vi que tem muito pano para manga e muitas pessoas abordam esse texto em perspectiva diferente. Então, de fato, tem pessoas que vão mostrar que Paulo está tentando trazer aí o retrato do não cristão. Não, esse cara aí é o não cristão. Porque como é que pode? Um cristão, ele ainda está prisioneiro da lei do pecado, como nós vemos aí no texto. Então muitas pessoas estão dizendo, não, o apóstolo Paulo ele está tratando aí do bandido. É o não cristão. O não cristão é que ele não consegue agir dessa maneira. Só tem um problema aí. Qual é o problema? É que esse não cristão, ele mostra evidências de salvação. De que forma? Olha só, ele diz que ele ama a lei. Na nossa versão aí na NVI, ele diz, no meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus. E a gente viu nas aulas anteriores que aquele que não tem o Espírito, ele não tem prazer na lei de Deus. Na verdade, a sua mente ele não entende as coisas espirituais. Então, quem é esse cara? Ele não pode ser completamente o vilão, já que ele tem prazer na lei de Deus. Então, será que esse texto aí, esse miserável homem que sou, ele é o retrato, ele é o modelo do cristão? Ou seja, então um cristão, apesar de ser o mocinho da história, o cristão, ele não tem muito o que fazer. Ele é pecador, ele vai pecar, ele ainda continua sendo sujeito de pecado, então agora é só aguardar a vinda de Cristo para que isso aqui acabe. E não adianta nem a gente tentar muita coisa, se esforçar, porque a gente vai continuar pecando mesmo, então bora aguardar que Deus venha. Então, esse miserável homem que sou é o retrato de todo cristão, é o nosso modelo. O melhor que a gente pode chegar é nisso aí. Mas essa visão também tem um problema. Então, se um cristão continua sendo escravo do pecado,
nós não podemos viver uma vida santa. Só que a palavra de Deus diz o contrário. A gente vai ver daqui para frente que se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Nós podemos sim buscar a santidade. Nós ainda pecamos, mas nós temos a condição de pecar cada vez menos. Nós temos a condição de seguir sim, cada vez mais próximo do nosso alvo de santidade, que é a transformação do nosso caráter moral e espiritual à imagem e semelhança de Cristo. Isso é possível. Então também, veja que conflito. Esse texto aí, ele também não retrata o modelo do cristão. O cristão, ele, de fato, ele não pode ser prisioneiro da lei do pecado. O cristão, ele está liberto da lei do pecado. Então, se ele não retrata o não cristão, o vilão da história, se ele não retrata plenamente o mocinho que deveria ser esse cristão pleno, quem é esse miserável homem de Romanos capítulo 7? Então, buscando resposta para isto, eu fui conseguir ajuda com o John Stott. John Stott, no seu comentário a Romanos, ele vai tratar esse texto de uma maneira bem interessante. Ele vai mostrar que esse miserável homem que sou é um caso particular, que ele vai chamar de cristão do Antigo Testamento. Quem é um cristão do Antigo Testamento? É aquele que ama a Deus, mas busca viver pela carne. E quando a gente fala de carne, meus irmãos, lembre-se, carne é o esforço humano para viver a sua vida pela sua própria força. Então, ele diz a seguinte coisa, comentando esse texto específico. Ele diz, uma aplicação correta de Romanos capítulo 7 e 8, envolvendo principalmente aquele versículo 24 do capítulo 7, ele diz o seguinte: a melhor forma da gente aplicar esse texto seria reconhecer que há muitos igrejeiros, que ele chama de igrejeiros, eu vou chamar de crentes. Existem muitos crentes nas igrejas que hoje poderiam ser considerados cristãos do Antigo Testamento. A contradição implícita nessa expressão indica um nível de anomalia entre eles. Existe um problema aí nesse cristão, porque eles dão sinais de novo nascimento ao demonstrarem amor pela igreja, pela Bíblia, mas sua religião é a lei e não o evangelho. Então perceba, existem as pessoas que se entregaram a Cristo, estão indo nas igrejas, frequentam, amam a Deus, eles dão indícios desse novo nascimento, porém, a sua religião é a lei e não o evangelho. Eles vivem pela carne e não pelo espírito. Então, ele dá uma ilustração que para mim é fantástica. Ele diz que esse cristão aí em particular, eles são como Lázaro. No momento em que saiu do túmulo, estava vivo, mas suas mãos e pés permaneciam atados. Eles precisavam acrescentar liberdade à sua vida. Então, esse miserável homem que sou, aí especificamente nesse contexto, John Stott vai dizer que ele está tratando daquele cristão, o judeu do Antigo Testamento. Ele ama a Deus, mas ele não vive pelo Espírito, ele não consegue viver no Espírito. Mas para nós hoje, esse texto, que é particular, ele pode ser aplicado de uma maneira geral. E a maneira geral é essa. Existem muitas pessoas que eles amam a Deus, fazem parte do povo de Deus, mas ainda existe um problema. Eles querem viver a vida com Deus pela sua carne, pelo seu esforço humano. Por melhor que ele queira direcionar. Ou seja, é a pessoa que diz que a vida cristã é uma vida que depende apenas dele e não do Espírito. Ele não é dependente do Espírito. Ele imagina que ele só depende dele para viver uma vida cristã.
Então, esse camarada aí é o Lázaro. Ele está vivo, mas ainda continua amordaçado. Falta nele a liberdade. Então, como é que nós podemos entender melhor essa condição? Então, se nós não devemos ser esse miserável homem que sou, o que é que pode nos libertar dessa condição? Lógico que o texto vai dizer que graças a Deus, a Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo já faz parte da nossa vida? Então, como nós podemos enxergar isso daí? Então, nós podemos entender essa nossa vida hoje como uma vida entre dois mundos marcados entre a morte e a ressurreição. E essa vida entre que nós morremos com Cristo dos nossos pecados e ressuscitamos com Ele, é uma vida que está entre dois mundos, caminhando entre dois mundos. É uma vida entre a morte, a finitude, nossos pecados, mas a ressurreição, a plenitude e a santidade. E essa vida é uma vida pelo Espírito. Por isso a gente está entrando agora em Romanos capítulo 8. John Stott aconselha, e assim outros autores aconselham, que não vale a pena ler apenas o capítulo 7. Na verdade, a gente tem que ler a Bíblia toda. Mas para entender melhor o que se fala entre Romanos capítulo 7, a gente precisa continuar. Pelo menos até o capítulo 8. Porque lá no capítulo 8, a gente vai ver algumas consequências das pessoas que não só agora amam a Deus, mas se entregaram a essa liberdade que vem pela dependência do Espírito. Eu estou liberto de depender apenas das minhas condições e forças. Eu preciso que alguém lute por mim. Então estamos aí com o Espírito Santo. E Romanos capítulo 8 indica esse cristão, desse novo nascimento, esse que se entregou à liberdade que o Espírito Santo traz para nós, a liberdade de depender dele. Então, Romanos capítulo 8, verso 10 a 14 diz o seguinte: Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça. Agora veja só o que ele diz no versículo 11. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, meus irmãos, se Cristo, se Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo e agora Ele, através do Espírito Santo, habita em nós, será que Ele não pode nos ressuscitar para que em vida, nessa carne ainda perecível, eu não possa vivenciar uma vida diferente? E talvez é por não crer nisso que nós fraquejamos na nossa batalha, que nós damos desculpas e jeitinhos para que nós somos. A gente tem que relembrar, irmãos, se Deus está dizendo que o Espírito Santo dele habita em nós e nos libertou, nós podemos sim ser diferentes. E aí ele segue no versículo 12: Portanto, irmãos, estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeito a ela? Pois, se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, meus irmãos, ele segue dizendo, olha, a gente não está em dívida com a carne, não. A carne, ela nos influencia, mas nós não somos mais escravos dela. Nós podemos ter a liberdade, graças ao Espírito Santo, de agir diferente. Nós agora podemos ser guiados pelo Espírito. E quando nós somos guiados pelo Espírito, nós conseguimos fazer o quê? Morrer a nossa carne. Morrer os atos do corpo. E nós estamos vivendo no Espírito. Então, meus irmãos, o capítulo 8 vai dizer que o cristão verdadeiro, aquilo que nós devemos ser, é o cristão que começa a viver pelo Espírito. Viver através daquilo que Cristo fez por nós na cruz, aquilo que nós não poderíamos fazer,
e o que Cristo permite que nós possamos conquistar hoje, que é a redenção, que é a santidade e a transformação. John Stott resume bem isso ainda no seu comentário em Romanos, dizendo a seguinte coisa da vida do Espírito. Assim, a vida cristã constitui-se essencialmente em vida do Espírito, que quer dizer uma vida que é animada, sustentada, orientada e enriquecida pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o verdadeiro discipulado cristão seria inconcebível, ou melhor, impossível. A gente está aprendendo muito com o nosso pastor Bob, que discipulado é transformação no caráter de Cristo dia após dia. Meus irmãos, se a gente não entender direito o que a palavra de Deus está nos dando a possibilidade, não apenas de crer, mas de vivenciar, o discipulado vai ser impossível. Então, a vida no Espírito é essencial. E nós já temos a vida no Espírito. Só precisamos nos apropriar dela, crer nessa mensagem, crer para que Deus possa agir e atuar entre nós. Então, como melhor a gente pode entender isso? Então, eu sou um cristão liberto. O Espírito Santo, ele não apenas nos regenera através do sacrifício de Cristo, mas ele nos dá uma possibilidade de mortificar o nosso eu, de agir uma vida diferente. Mas eu posso viver como um cristão do Antigo Testamento. Como? Amando a Deus, mas buscando viver a vida de Deus apenas contando com a força do meu braço. Não, a gente tem que ter uma vida do Espírito. Ok. Então, como é que a gente entende a nossa condição hoje? Entendendo que a gente está buscando no Espírito Santo força para caminhar. Como é que a gente pode entender esse conflito, então? Porque eu creio que você aí está buscando caminhar, mas você ainda está pecando. E a gente viu hoje que a gente não pode se conformar com, com essa condição. Ah, miserável que sou. Sou pecador mesmo, fazer o quê? Não. Você é sim pecador, de fato. Mas a gente não pode se conformar. Porque a gente está migrando de uma realidade para outra. Nós estamos num conflito entre dois mundos. Na morte em Cristo nós acabamos. O velho homem morreu. E há uma possibilidade de um novo homem estar crescendo em vida, em conhecimento e em santidade. Então, como é que a palavra de Deus descreve então essa nossa visão? Então, Romanos capítulo 8, versículo 23, ele vai tratar sobre as primícias do Espírito. O que você está vivendo hoje, irmãos, de conseguir ver a mudança de Deus na sua vida, de se esforçar para desenvolver essas coisas, mas perceber que Deus está agindo na sua vida, Ele que dá as ferramentas e as condições para que você coloque na prática o que a palavra de Deus diz. Isso ainda é as premissas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 23, é um texto maravilhoso. E esse texto ele vem logo depois do versículo 22, que fala que a criação geme aguardando a redenção. O universo, a nossa terra, ela está clamando por Deus, para que a sua redenção seja concretizada, para que ele possa renovar todas as coisas. Só que nós também vivemos nessa condição. Nós estamos clamando por isso. E aí é que entra Romanos 8, 23, onde a palavra de Deus diz: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos. E quando ele fala a palavrinha fruto, é essa palavrinha grega aqui, ó, que quer dizer de fato, em algumas outras versões, primícias. O que são as primícias? São os primeiros frutos da colheita. Começou a aparecer, ó, as primeiras espigazinhas, os primeiros grãos estão florescendo, estão aparecendo aí, estão frutificando, mas são ainda os primeiros. A colheita toda ainda está chegando aí e vai chegar no ápice.
mas isso é apenas as premissas. Em Consciência Cristã, um dos palestrantes lá tratou um pouco sobre isso. Ele disse que o que nós estamos experimentando agora é mais ou menos como uma amostra grátis do perfume. O que a gente consegue viver hoje e aqui nessa terra, a gente consegue desenvolver uma vida incrível. Para pensar naquelas pessoas que são seu referencial. Pessoas que lhe motivam, que você diz, caramba, eu sei que Cristo é o meu alvo, mas essas pessoas me ajudam nessa caminhada. Sei lá, imagina alguém, sei lá, Russell Shedd. Eu olho para ele e digo, caramba, mas imagina só, aquilo que o Russell Shedd conseguiu desenvolver e usar é apenas a amostra grátis daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Daquilo que Deus, ele experimentou aqui nessa terra apenas a amostra grátis. Agora, no céu, ele tem direito de usar o perfume todo. E é isso que Romanos 8:23 nos diz. E não somente isso, não apenas a terra aguarda a redenção, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos de quê? Do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho de Deus e a redenção do nosso corpo. Irmãos, nós não apenas ficamos na condição de pecadores aguardando Deus chegar, não, porque nós já estamos colhendo os primeiros frutos da vinda de Cristo. E nós podemos colher cada vez mais esses primeiros frutos aqui, nessa condição que nós temos, como seres humanos, que apesar de ainda pecar, são filhos de Deus e podem desenvolver dia após dia isso daí. Mas existe outra coisa que esse texto aqui me chama a atenção e me lembrou. Essa espera ansiosa é uma espera que também ele vai dizer, se não me engano, no versículo 24, que enquanto nós esperamos, nós mortificamos. É uma ação nossa de mortificar o velho eu. É a luta na busca da santidade. Mas existe uma coisa interessante quando ele fala desses gemidos interiores. E eu me lembro de um texto lá, em Salmos 126, versículo 5, que fala que aqueles que semeiam com alegria, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Muitas vezes a gente só pensa nas lutas do dia a dia, né? Não, estou almejando aí a minha faculdade, tem sido difícil, eu estou sofrendo bastante, mas logo mais eu vou estar colhendo os frutos da alegria. Ok, meus irmãos, isso também é verdade. Mas eu parei para pensar que talvez eu nunca pensei isso na minha busca espiritual. Porque eu acho que talvez um ímpio, se ele se dedicar e fazer a parte dele, ele vai colher. Porque Deus é justo. Deus permite que a gente colha aquilo que a gente está plantando. Mas que tal nós não apenas gemermos, desejarmos essa busca por apenas coisas do cotidiano? É lógico que Deus se importa com o que a gente faz nos nossos estudos, com o nosso trabalho, com os nossos desejos, nossos objetivos, planos, metas. Mas será que você tem gemido por questões do espírito? E aí, mais uma vez, eu quero pedir a ajuda do John Stott, quando ele trata no seu comentário o versículo 23, especificamente essa parte B. Ele diz algo incrível. Ele diz: gememos interiormente. A justa posição da habitação do Espírito com o nosso gemido não deveria surpreendermos. Afinal, justamente a presença do Espírito, mesmo sendo apenas os primeiros frutos, as primícias, que nos lembra constantemente que a nossa salvação ainda não está completa, pois compartilhamos da mesma frustração, escravidão e decadência e sofrimento que a criação. Então, ele está dizendo que nós
não devemos ficar surpresos, de certa forma, com um pouco de frustração. Muitas vezes a gente está na caminhada cristã, quando vê a gente bem, peca. Aí a gente é levado a querer desistir. Porque a gente de fato, a gente não queria experimentar de frustração na nossa caminhada cristã. Quem dera a gente só fosse, subindo o degrauzinho e nunca olhando para trás, nunca vacilando, nunca caindo. Só que quando a gente cai, a gente é tomado por um sentimento de frustração. E aí, muitas vezes a gente acha ruim, mas não. Isso na verdade é um indício natural, porque o Espírito Santo habita em nós. E esses primeiros frutos do Espírito vão nos fazer frustrados por quê? Porque ele quer nos dar apenas o gostinho. Essa frustração vai nos acompanhar por quê? Porque ela faz com que o desejo da plenitude possa continuar na nossa vida. E ele segue dizendo: assim, um dos motivos do nosso gemido é a nossa fragilidade e mortalidade física. Sim, nós sofremos, porque eu não queria ser frágil, limitado, estar sujeito ao coronavírus. Eu não queria que esse vírus não tivesse efeito nenhum no meu corpo, mas o meu corpo é finito, ele adoece. E nós sofremos por isso, mas ele vai continuar. Paulo expressa essa ideia em outra de suas cartas. Se não me engano, é 2 Coríntios, capítulo 5. Enquanto isso, gememos e desejamos ser revestidos de nossa habitação celestial, uma provável referência à ressurreição do corpo. Pois, enquanto estamos nessa casa, nosso corpo material, frágil e transitório, gememos e nos angustiamos. Mas não é só esse corpo fraco, ou seja, ele falando do corpo físico, que nos faz gemer. É também a nossa natureza caída. Aí ele volta a falar da carne, é a nossa carne que nos faz gemer. Por quê? Porque ela não nos deixa portar-nos como deveríamos e que nos impediria de completamente fazê-lo. E isso se não fosse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo garante que nós viemos a fazer isso. Mas aí ele fecha de uma parte que aí eu quero que você guarde isso. Nós almejamos, portanto, que a nossa carne seja destruída. E quando fala de carne, não é o nosso corpo, e sim a nossa natureza carnal, aí é o sarx, seja destruída, e que nosso corpo, aí sim, soma, seja como transformado, seja transformado. Nossos gemidos expressam tanto um sofrimento presente como o anseio futuro. Só que há certos cristãos, e aí ele vai dar uma questão interessante. Ele vai dizer que esses nossos gemidos expressam tanto o sofrimento presente quanto os anseios futuros. Só que há certos cristãos que riem. Parece que a sua teologia não dá lugar para o sofrimento. E gemem muito pouco. Nesses dias estava aqui na nossa maratona de quarentena e assistindo muitas coisas, né? Aí eu e Jussara, a gente estava assistindo Terra Prometida. E Jussara viu uma cena lá do povo de Deus, depois do pecado de Acã, caindo com o rosto em pó, aquele angústia e sofrimento, gemendo de fato pelo pecado que o povo cometeu. E Jussara estava, assim, tocada com aquilo. E no fundo eu estava dizendo, poxa, mas não precisa disso não. Aí quando eu fui estudar essa semana e fui cair nesse texto, eu parei para pensar, poxa, de fato, acho que muitas vezes a gente leva muito pouco a sério o nosso pecado. Talvez a gente tá chorando um pouco. Talvez eu estou falando de mim em relação a os pecados cometidos. Então, que esses frutos, essas premissas que há na nossa vida, eles possam nos levar a uma vida diferente, uma vida de transformação, mas uma vida também de choro. Chorar pelo pecado, mas também o choro do anseio, de querer que essa redenção venha dia após dia. Mas essa redenção continua a ser trabalhada dia após dia através do Espírito Santo em nós.
Mas então, irmãos, agora, para encerrar, vamos para a última questão. Certo, eu tenho, você tem o Espírito Santo. Ele está em nós. A palavra de Deus diz que agora nós não somos escravos do pecado. Nós podemos ter uma vida diferente. Então, o que é que está faltando? Como é que eu posso usar esses primeiros frutos do Espírito da minha vida e ter uma vida diferente aqui na Terra? Como é que eu posso caminhar à imagem e semelhança de Cristo? Será que está faltando alguma coisa? Será que está precisando uma atualização do sistema aí? Será que eu preciso fazer uma coisa ainda que Deus possa atuar, baixar uma atualização 2.0 e aí eu possa viver uma vida cristã diferenciada? Então é sobre isso que a gente vai falar agora para encerrar, que é a questão do batismo e plenitude do Espírito Santo. E mais uma vez eu vou recorrer ao nosso amigo John Stott. Tem um livro que trata sobre isso. E eu quero tratar sobre um capítulo que ele fala basicamente sobre como vivenciar isso. Porque alguns irmãos estão dizendo, não, se eu tenho uma vida de pecado, uma vida de derrota, é porque está faltando alguma coisa. Então faça um voto aí com Deus, faça alguma coisa, suba no monte. Ou então está faltando você receber uma unção especial aí de Deus e depois dessa unção você vai ser diferenciado. Então como entender essa questão? Então veja só, John Stott ele defende que quando a Bíblia vai falar sobre dom e batismo do Espírito Santo, ele resume a questão da seguinte forma. Para o John Stott, ambos, dom e batismo, são a mesma coisa. E eles descrevem uma bênção inicial, ou seja, quando você foi batizado pelo Espírito Santo, isso é uma bênção inicial, recebida no início da vida cristã. Não é uma questão subsequente. Você não vai receber outro batismo, recebido algum tempo depois. E que, portanto, é uma bênção universal. Olha, o batismo é um ato inicial. Que todo cristão, quando entrega a sua vida a Deus, ele é batizado pelo Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo. E isso é logo no nosso início da vida cristã. Assim que entregamos a vida a Cristo, nós recebemos esse Espírito. E isso é uma bênção universal para todos aqueles que entregam a vida ao Senhor. Não é uma bênção que John Stott ele vai chamar aqui de esotérica, no sentido de secreta, experimentada somente por alguns. Então ele vai dizer que o batismo com o Espírito Santo, ele foi uma experiência inicial e única. A plenitude, Deus queria que fosse contínua. Então ele vai dizer, olha, existem duas condições, o batismo com o Espírito Santo, que é esse ato inicial, mas existe a plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude Deus quer que ela fosse contínua. E o resultado permanente. Ou seja, um cristão pleno do Espírito Santo deveria ser a norma e não a exceção. Assim como acontece no início. O batismo não pode ser repetido nem pode ser perdido, mas o ato de ser enchido pode ser repetido e, no mínimo, precisa ser conservado. Quando a plenitude não é conservada, ela se perde. Se não for perdida, se foi perdida, ela pode ser recuperada. O Espírito Santo é entristecido pelo nosso pecado. E aí ele cita Efésios 4, versículo 30. E deixa de dominar e nos deixa dominar pelo pecado. Nesse caso, o único meio para voltar a essa plenitude é arrependimento. Então, resumindo o que ele está dizendo, olha, a Bíblia vai falar muitas vezes de dom, batismo do Espírito Santo, mas isso é uma atitude inicial para todo cristão. Todos aqueles que entregam a vida a Cristo recebem o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, a possibilidade de desenvolver tudo aquilo que nós vimos até então. Porém, a Bíblia fala de outra condição, que é a plenitude do Espírito Santo. Mas isso não é porque a gente tem a falta do Espírito. Isso não é porque a gente precisa fazer algo a mais para que o Espírito ative uma nova função na gente. Não.
A plenitude do Espírito é algo que a gente vai entender agora um pouquinho melhor. Então, Efésios 5,18 é um texto que mostra algo interessante. Ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse encher é o ato de plenitude que a gente está falando. E ele, John Stott ainda vai falar o seguinte, ele diz que não há afirmação ou mandamento semelhante no Novo Testamento em relação ao batismo. Você não vai ver na Bíblia dizendo, batizem-se de novo, busquem um novo batismo. Não. Tudo o que se fala sobre o batismo do Espírito Santo foi falado no intuito de um ato, um ponto na história, na nossa história. Quer seja quando a gente olha na vida do convertido, no sentido passado, ou quer seja daquelas pessoas que ainda vão ter um encontro com Cristo e essa perspectiva futura. Mas esse batismo é tratado na Bíblia apenas como um único ato. Não existe uma exortação de buscar um batismo contínuo no Espírito. Porém, essa referência, ela acontece para a plenitude do Espírito Santo. Existe um mandamento, existe uma ordem para que todo cristão busque a plenitude do Espírito Santo. Então, ele diz, esse fato acontece com a plenitude do Espírito, descrevendo como alguns cristãos foram novamente preenchidos e ordenado a todos os crentes que deixem se encher sempre e de novo com o Espírito Santo. Mostra que, e também vai mostrar que, infelizmente, é possível que o cristão que fora batizado com o Espírito deixem de ser cheios do Espírito. Isso a gente vai tratar melhor na nossa próxima aula, em que a gente vai falar sobre as evidências dessa plenitude do Espírito. E um exemplo que a gente já vai adiantando são o cristão de Corinto. O apóstolo Paulo vai tratar ele sim, como um cristão, um filho de Deus, um crente, aquele que recebeu dons e talentos através do Espírito Santo. Porém, ele está agindo como um carnal, porque ele perdeu essa plenitude. Ele está querendo viver com a carne, isso entristece o Espírito Santo e ele nos permite vivenciarmos a vida na carne. Nós perdemos essa plenitude. Essa vida tem que ser constante e cheia. E talvez alguns irmãos de algumas linhas um pouco diferentes venham vir a discordar disso, mas existe alguém que, na sua palavra, de maneira clara, advoga em favor dessa visão. Nós não precisamos de um segundo batismo. Nós já fomos batizados e temos tudo que precisamos para ter uma vida santa. Agora nós precisamos dessa busca constante. Nós precisamos estar sempre debaixo desse transbordar do Espírito Santo. E quem disse isso? O próprio Jesus. João, capítulo 7, no versículo 37 ao 39, ele diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, já dando um spoiler para a mensagem de hoje à noite, o pastor Bob vai estar falando sobre um pouco dessa plenitude, esses rios de água viva. Mas essa é a nossa condição. A vida cristã é uma vida que depende da vida de Cristo ainda, porque nós precisamos estar buscando Ele sempre, para esse transbordar do Espírito na nossa vida. Então, eu espero que na aula de hoje você tenha compreendido um pouco melhor desse conflito, mas que você termine a aula de hoje com esperança. A esperança que nós podemos ser diferentes, porque o Espírito Santo habita em nós
estamos colhendo as primícias. Ainda é pouco o que podemos vivenciar aqui, mas nós podemos vivenciar essa transformação ainda mais. Não devemos nos conformar com a nossa condição, pelo contrário, a gente ainda deve gemer, a gente ainda deve sentir o anseio de ser transformado. Não apenas a nossa carne finita. Eu não quero apenas parar de envelhecer ou adoecer, ser sujeito ao coronavírus, passar pelas dificuldades da vida, não. Eu também não quero ser o Paulo que eu sou. O Paulo egoísta, o Paulo que se irrita facilmente, o Paulo displicente. Não, eu quero ser um Paulo diferente. Eu quero ser um Paulo à imagem e semelhança de Cristo. E eu posso estar desenvolvendo isso a cada dia, quando eu busco me encher do Espírito, através da palavra, da oração, através da comunhão, do aperfeiçoamento, desse processo de discipulado, de ter pessoas investindo na minha vida, me ajudando nessa transformação. E principalmente através do clamor a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais nessa manhã. Espero contar com a sua presença no nosso próximo encontro e peço que, se você tiver alguma dúvida, que você possa estar colocando aí nos comentários, que nós estaremos respondendo à medida que a nossa escola bíblica dominical estiver acontecendo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Espero contar com a sua presença. Inscreva-se aí no nosso canal, acompanhe a nossa transmissão. Que Deus abençoe vocês. Amém.